Gente, vocês sabem que a filosofia, ela precede a tudo, não é? Ela precede a tudo e explica muita coisa. Aquilo que ela não explica, ela sempre está buscando fazê-lo por meio da reflexão, por meio da ponderação, do estudo, da análise. Ah, vocês sabem que Protágoras foi um sofista, né? Sim, os sofistas, né? Aqueles que valiam-se, não é, de sua oratória, sem nenhum compromisso necessário com a verdade, mas que davam, né, uma importância para a estética, para a oratória, para o convencimento, para a persuasão, etc. e tal. Não quer dizer que todos os sofistas mentiam. O que quer dizer é que eles não tinham um compromisso necessário com a verdade. Se fosse necessário não se ater à verdade, não tinha problema, mas não quer dizer que era sempre mentira. Um sofista muito conhecido chamado Protágoras, né, ele tinha uma posição muito interessante sobre a conduta humana, né? E especialmente aqui sobre a democracia e tal, mas eu quero me ater mais na questão da conduta humana. Essa posição de Protágoras foi desvelada por Platão, né, em sua obra O Mito de Protágoras. O que Protágoras dizia? Que algumas coisas eram necessárias para que a pessoa fosse uma pessoa digna da própria democracia. Que a pessoa fosse uma pessoa digna de ostentar um status democrático e também aqui por inferência de a pessoa ostentar uma dignidade pessoal e existencial. Bom, ele elenca algumas coisas e dentre elas, que é a única que eu vou dizer a vocês aqui, porque a minha intenção não é fazer uma análise do mito de Protágoras, é apenas pegar este fragmento para dar sustentação para este vídeo. Protágoras dizia que a vergonha, né, a vergonha, o constrangimento ante algo mal feito é um elemento fundamental para esta dignidade democrática, para essa dignidade existencial. A pessoa que perde o constrangimento daquilo que não presta, que perde o constrangimento de ter feito ou de ter apoiado aquilo que não presta, é uma pessoa indigna da própria atmosfera democrática e, por inferência, como eu disse, da própria atmosfera da dignidade existencial. Portanto, Protágoras vai dizer que nós temos que nos envergonhar daquilo que é dissoluto, daquilo que é impróprio, daquilo que é vil, etc, etc e tal. Os bolsonaristas, eles perderam a vergonha. Eles se divorciaram, né, da dignidade pessoal e existencial. Por muitos motivos, mas especialmente eles perderam a vergonha de terem sido humilhados pelo próprio preceptor, que é o Bolsonaro. Os bolsonaristas convictos, não estou dizendo todos aqueles que votaram no Bolsonaro, mas os bolsonaristas convictos, eles se desatrelaram de qualquer estima própria, em nome de seu mito, em nome de Bolsonaro. Porque Bolsonaro, a cada dia, humilha mais o seu adepto. A cada dia ele rebaixa o seu seguidor a um estado de ser deplorável. Não é? Ele humilha. O Bolsonaro é um homem que abandona seus feridos. E isso está muito bem registrado em muitos atos do Bolsonaro. O New York Times, um dos maiores jornais do mundo, divulgou aquelas filmagens do Bolsonaro na embaixada da Hungria, cujo líder maior é o grande nazifascista Orbán, amigo de Bolsonaro, inclusive o único amigo internacional, por assim dizer, de Bolsonaro.
justamente pela compatibilidade de pensamentos, digamos, nada republicanos e pensamentos muito coincidentes com práticas nazifascistas totalitárias. Bom, isso foi divulgado. O Bolsonaro ali nas dependências da embaixada húngara, com um fito claro, com um objetivo claro de esquivar-se, caso necessário, de uma reprimenda estatal pelos inúmeros crimes cometidos, mais especificamente àquela altura sobre os atos antidemocráticos, etc. e tal. Porque são muitos, não é? Esta questão dos atos antidemocráticos, da tentativa de golpe de Estado, da subversão, isso é apenas né? Apenas uma das nódoas, né, que Bolsonaro representou ao país. Nós não podemos nos esquecer das joias, daquela coisa toda, da pandemia, né? Que no mínimo 350 mil pessoas morreram pela irresponsabilidade e pela desumanidade de Bolsonaro. Não podemos nos esquecer disso, não é verdade? Isso não pode ser obliterado pelo esquecimento. Mas vamos nos ater ao caso da embaixada. O Bolsonaro, ele estava naquela embaixada nitidamente para buscar um refúgio caso a força democrática, a força estatal decidisse ou houvesse por bem em trazer restrições ao Bolsonaro, inclusive a própria prisão. Né? Com isso, o Bolsonaro, ele se porta totalmente, digamos, de forma totalmente contraditória àquilo que ele sempre quis passar para seus estafermos seguidores, para os seus estúpidos seguidores. Né? Dentre muitas coisas ridículas que ele sempre quis passar, ridículas por ser, obviamente, mentirosas, não é? Essa era uma das principais. Uma coisa de intrepidez, uma coisa de coragem, né? Uma coisa de audácia, né? De bancar aquilo que fala, tal. Bolsonaro se porta como um covarde. Bolsonaro se porta como alguém que, em sendo sabedor, né, das atrocidades que cometeu, não tem dignidade para encarar o fato, para encarar o processo, para encarar as consequências jurídicas. Não tem, porque é um covarde. E com isso ele humilha toda a sua população de seguidores, que é constituída por imbecis. E esses seguidores não sentem mais vergonha de serem humilhados e de serem submetidos ao estado mais vil que existe, que é o estado da própria humilhação. Esses seguidores perderam esta vergonha, são humilhados, são fustigados, são execrados moralmente pelo próprio Bolsonaro, mas ainda assim ostentam a flâmula, né, de quase que uma veneração ao Bolsonaro. Olha, que a tentativa de Bolsonaro de se escusar das consequências de seus crimes ao estar nas dependências da embaixada húngara, que o seu objetivo era de fato esse, é uma coisa nítida, né? O sujeito vai dormir 2 noites na embaixada, pede uma pizza, fica por ali, justamente, quase que concomitantemente a uma investigação que poderia, e como de fato conseguiu, identificar no próprio Bolsonaro atos de responsabilização pela subversão democrática que esse homem protagonizou. Então ele estava ali, sim, né? Tendo em vista que o seu passaporte está apreendido, ele estava ali naquela embaixada para conseguir uma fuga facilitada por Orbán, o seu amigo nazifascista. Um homem covarde, um homem que não tem dignidade. A exemplo de seus seguidores, a exemplo de seus adeptos, de seus adictos, né? Que perderam a vergonha de serem humilhados pelo próprio Bolsonaro. Eu preciso, sobre a prisão de Bolsonaro, claro, ele estava temendo ser preso naquele momento
Eu não ia falar sobre isso nesse vídeo, mas vou falar rapidamente. Gente, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece situações que justificam a prisão preventiva de uma pessoa. Quer dizer, é aquela prisão provisória, aquela prisão que não é uma prisão condenatória, porque esta, por sua vez, apenas dar-se-á após o trânsito julgado de uma decisão. Portanto, aqui estamos falando da prisão preventiva, que é uma prisão assecuratória para garantir o bom fluxo do processo, para evitar possíveis fugas, para evitar dificuldades na instrução criminal, coação de testemunhas. O artigo ipsis literis do artigo a redação ipsis literis do artigo 312 do Código de Processo Penal nos traz lá garantir a ordem pública, etc, etc. Trocando em miúdos é isso. A prisão preventiva é para evitar danos ao processo, a rigidez do processo, com eventual fuga do investigado, ou do indiciado, ou do réu, né, com eventual obstrução, coação de testemunhas por parte desse mesmo investigado, indiciado ou réu. Então, veja bem, o Bolsonaro ele já cumpriu todos esses elementos. No meu entendimento, o Bolsonaro ele já preencheu esses requisitos que autorizam a prisão preventiva. Então você pode me perguntar, mas por que ele não foi preso então? Gente, é preciso deixar uma coisa muito clara. Muito clara. Em regra, tá, o arcabouço jurídico e o arcabouço político são e devem ser seccionados. Uma coisa não pode imiscuir-se em outra. Aquilo que é jurídico, né? Aquilo que é político, é político. Agora, como diz aquela premissa quase que universal, toda regra comporta suas exceções. E isso não é errado. A exceção não é errada. E o fato de não prender-se o Bolsonaro agora, ainda que, né, estejam escancarados os elementos que autorizariam essa prisão, é uma dessas exceções. É uma dessas exceções. Quando o jurídico e o político acabam se imiscuindo, acabam se entrelaçando, não é simples prender-se um ex-presidente da República. Não é algo fácil, não é algo simplório. Pelo contrário, é algo complexo. A prisão de um ex-presidente da República, ela gera reverberações em muitas instâncias da sociedade e do próprio poder, inclusive do poder internacional. Não é algo que possa ser feito de forma assodada, com pressa, com vingança, nada disso. Inclusive nós temos essa questão de prender-se por revanchismo. Nós temos o exemplo claro do Lula, né, que foi preso e processado por um juiz incompetente e suspeito, depois teve as suas decisões condenatórias anuladas. As pessoas nunca vão entender completamente o que aconteceu, qual era a participação do Lula. Por quê? Porque o Lula foi, obviamente, processado e julgado por um juiz suspeito. Portanto, o revanchismo também não pode entrar nessa conversa. Prender-se um ex-presidente da República é algo complexo, algo sensível. Né? Com todos os elementos que o Bolsonaro já demonstra, né, ali em suas condutas, se fosse um cidadão comum, vamos dizer assim, já estaria preso preventivamente, porque o que não falta são elementos. Mas devido a este condão político que deve ser respeitado, ele ainda não o foi. Isso quer dizer que ele não vai ser? Não, eu tenho quase certeza que ele será preso. Mas tudo isso feito com muita cúria, não é? Com muita cautela, com muito acuramento e tal. Gente, esse foi o vídeo, né? O vídeo para mostrar a vocês que o bolsonarista convicto, aquele autêntico, aquele que ostenta mesmo a bandeira do mito como a sua razão de ser, este bolsonarista, ele perdeu, ele divorciou-se, ele está seccionado de qualquer dignidade, digamos, não só democrática, mas democrático-existencial. Ele não se envergonha mais de ser humilhado. Ele não se envergonha mais de ter sido manipulado por uma caterva de mentirosos,
Não vamos nos esquecer aqui do pastor Biltre, o Silas Malafaia, aquela coisa. Eles não se envergonham mais de ser vítimas dos engodos, aleivosias e mentiras. Eles não se envergonham mais. Espero que isso mude. Gente, muito obrigado e até uma próxima. Eu não fiz os pedidos inicialmente, mas os faço agora. Não deixe de se inscrever no canal, não deixem de compartilhar o vídeo, de acionar a sinetinha das notificações, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom? Um abraço e até a próxima.